A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, o Luiz Carlos de Viçosa, ele praticamente deu um tiro no pé da CCB. Ele fez crítica e os próprios CCBanos ficaram em silêncio, pasmo, porque a crítica coube perfeitamente ao povo da CCB. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou rodar esse vídeo aqui, que é uma análise do culto de ontem, do dia 28 de fevereiro de 2024. Ele faz crítica aos religiosos que ficam presos dentro de um ambiente e assim por diante, né? E outras partes mais que eu acabei separando aqui para a gente analisar. Mas agora, né? Eu separei 3 trechos do culto, foram 3 momentos do culto, né? Para nós fazer uma análise diretamente nessa crítica que ele está fazendo aos religiosos, ok? E aí sim, depois eu volto à análise cronológica, que é segundo o andamento do culto. Aí vai ter análise ali também das orações, ok? Vamos ouvir aqui Luiz Carlos de Viçosa em momento inusitado. Fica vendo a crítica. Ouça você mesmo. E olha o que Jesus fez no dia de sábado. Se incomodava demais os intérpretes da lei, porque quem guarda só religiosidade, eles importam muito com a forma, mas não importa com o conteúdo. Para eles é muito mais o protocolo, a aparência, do que o conteúdo. E Deus, Ele procura aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Deus não é como o ser humano, que Ele se prende na aparência. Deus não. Ele olha sempre por dentro e Ele nunca erra. Então ele acabou de falar aqui que os religiosos se preocupam demais com a aparência, que os religiosos ficam preocupados com a parte externa e não com a parte interior. Agora eu pergunto para vocês, rapaz, tem povo mais religioso do que o da Congregação Cristã no Brasil? Porque ele está falando que a preocupação desses religiosos é com a aparência. A preocupação desses religiosos, né, ou seja, eles estão focados ali com o comportamento aparente, com a aparência das pessoas. Agora, qual é a igreja que proíbe a pessoa até de usar uma barba porque faz parte da aparência? A aparência, irmão, você tem que ter uma aparência de santo de Deus. Barba, roupa, a irmã que corta o cabelo, ou que ela tem a manga da camiseta mais ou menos. Gente do céu, esse homem está falando isso para quem? Ele está criticando a própria igreja, uma igreja legalista da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, uma igreja que tem o seu foco na aparência das pessoas. Rapaz, quando eu vi isso aí, eu falei, observa que o povo está em absoluto silêncio na igreja. Ou seja, sentiu isso daí. Ouça aqui de novo, tá? Tem mais 2 trechos como esse, né? Que é inusitado. Eu vi isso como uma chibatada no próprio CCBano, ok? Chamando a igreja. Ele, Luiz Carlos, está chamando os CCBanos de legalista, aqueles que se preocupam com aparência. É óbvio que ele não fala com essas palavras, mas isso fica subentendido no que ele fala. Observa, olha aqui. Se incomodava demais os intérpretes da lei, porque quem guarda só religiosidade, eles importam muito com a forma, mas não importa com o conteúdo. Olha aí, aqueles que se preocupam demais com a religiosidade se preocupam muito com a forma. Ou seja, a forma de tudo que é feito, que é exatamente como os CCBanos se comportam, e ele é ancião nessa igreja. Ouça aí. Para eles é muito mais o protocolo, a aparência, do que o conteúdo. E Deus é muito mais preocupado com o protocolo da aparência do que com o conteúdo. Rapaz, é brincadeira, né? Isso aqui, olha aí. Ele procura aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Deus não é como o ser humano, que Ele se prende na aparência. Deus não é como humano que se prende na aparência. Isso a gente está cansado de falar na crítica. Aqui na crítica a gente está cansado de falar que Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não vai ficar olhando o traje que você está usando, se você está com um brinco, se você está maquiado. Deus não vai ficar olhando essas coisas. Isso aí é coisa que a gente criou para nós mesmos e inventou, colocando esse monte de regra em cima do povo. Mas está aqui uma igreja que cria até tópicos de ensinamento
por causa da aparência das pessoas. Eu já cansei de falar que esse homem faz discursos aqui nessa tribuna totalmente falso, que não representa a CCB. Aqui ele está querendo dar uma de bom moço, aquela igreja, ele está tentando passar a imagem de uma igreja que não se preocupa com a aparência das pessoas. Que agora mesmo você pode estar congregado aqui, minha irmã, de calça comprida, você pode estar tocando no órgão aí, minha irmã, de calça comprida, maquiada, porque aqui nós não vamos nos preocupar com a sua aparência, mas é com você e Deus, segundo o seu interior. Isso é falso. Esse homem faz pregações nos cultos online que não representa a CCB em hipótese alguma. Quer ver? Tem mais. Vamos ver. Deus não. Ele olha sempre por dentro e ele nunca erra. A próxima. Olha aí. Quem confessar que ele é o Messias vai ser expulso da sinagoga. Oh, hora bendita que esse homem encontrou essa oposição para ser expulso da sinagoga. Que ele expôs da sinagoga, ele ingressou na graça de Jesus. Glórias ao Senhor. Qualquer um que sofrer alguma perda por causa de ter encontrado Jesus, você vai encontrar o favor dele repetidas vezes na sua história. Irmão, aqui ele está, como é que eu posso dizer? Apoiando as pessoas que foram perseguidas ou expulsas por causa de Jesus. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma baita de uma hipocrisia. Ele está criticando aquilo que eles fazem. O que eles fazem? Eu tenho aqui nesse canal uma carta de renúncia de um cooperador de jovens de Suzano, onde ele, por pregar o evangelho para a mocidade, pregar um evangelho, ele está falando de Cristo, ele está falando do evangelho, e até que um dia foi 4 anciões para assistir ele pregar, e com isso ele foi removido do seu cargo, do seu ministério. Um ancião da Congregação Cristã no Brasil, lá dos Estados Unidos, o irmão John Calegari, por perguntar e questionar sobre o desvio no tópico de ensinamento 1, ou seja, não está fazendo nada de errado, ele está velando e zelando pela palavra de Deus, ele foi removido do seu ministério. Por esses dias agora saiu um áudio, inclusive eu tenho um vídeo também nesse canal aqui, que um rapaz, por estar estudando a palavra de Deus, por estar fazendo um curso de teologia, ele foi chamado na presença de 40 anciões e perdeu a liberdade. Então, que discurso falso esse aqui. Quantas pessoas que nós não temos aqui que a família deu as costas. Tem aqui, né, que eu coloquei há poucos dias aqui, tem o nosso irmão Ronaldo Ortiz e a irmã Denise Ortiz, pai do irmão Gabriel, que é também pai do João, que a família desprezou. A família da irmã Denise, né, desprezou eles por conta deles terem encontrado o evangelho e porque eles estão dizendo agora que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e que Cristo é o único e suficiente Salvador. Tá aqui, ó, a igreja que persegue as pessoas, que excomunga as pessoas, está fazendo um discurso tentando dar uma falsa impressão, caso tenha alguma visita, né, aqui na parte do YouTube, né, tentando passar uma falsa impressão. Olha só, tá falando, alegra, irmão, você tá corretíssimo. Gente, o Luiz Carlos está corretíssimo. Alegrem-se todos vocês que estão sendo perseguidos por causa do verdadeiro evangelho. Todos vocês que estão sendo expulsos ou que a família está dando as costas. E neste caso, os perseguidores são estes homens aqui, ó. É eles mesmo. Fica vendo aí. Porque não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, parente, por amor de Cristo, que não receba 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna ao fim. Você teve alguma perda por causa de Jesus? Dá glória a Deus. Você teve um prejuízo porque Jesus te encontrou? Que coisa maravilhosa. Dá graças a Deus. Senhor, eu perdi porque sou teu amigo. Oh, que honra. Que glória. Por essa amizade, por esse encontro, por esse amor. Que pregação, hein, Luiz Carlos? Primeiro você fala que os religiosos são preocupados com a aparência exterior. Agora você está dizendo que se a pessoa é perseguida, se a pessoa é expulsa
né, por causa do nome de Jesus, que ela deve se alegrar, e você está correto. Gente, eu tô acreditando que o Luiz Carlos se transformou em um crítico infiltrado na CCB, né, e de lá de cima da tribuna ele tá descendo a chibata na própria igreja. Olha isso aí, tá vendo? Presta atenção. Como Paulo falou, estou preparado não é para ser preso, é para morrer, para perder a vida. Porque esse encontro é acima de tudo, é tudo que eu precisava. Olha só, olha essa parte aqui. Presta atenção no que ele vai falar. Pessoas que estão presas em um espaço religioso sem luz. Cara, você quer uma coisa mais nítida do que isso? O CCBano preso porque ele não pode visitar outra igreja, né? Existem ensinamentos pesados em cima do CCBano, né? Que ele não pode sequer passear pela internet, entrar nos conteúdos das redes sociais, porque é mandamento, orientação do Braz que essas pessoas não entrem nas redes sociais. Se quer um espaço mais preso do que esse, a pessoa é proibida de visitar outras igrejas. Ela tem que se submeter apenas aos anciões da Congregação Cristã no Brasil. Olha só a chibatada que ele vai dar no próprio povo da Congregação Cristã no Brasil. Olha aí. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha a infâmia. Olha a autoridade maligna de quem só fica preso dentro dos espaços estreitos de um conhecimento religioso, sem luz, sem nada. Ô glória, essa eu creio. Aleluia, irmão. Você viu aí? Pessoas que ficam presas num espaço religioso, sem luz, sem nada. Eu vou até voltar isso aqui. Isso aqui tá uma maravilha, né? A gente sabe, pessoal, que isso aqui é uma baita de uma estratégia, de uma esperteza, né? Que esses homens aqui são astutos, tá? Estão tentando passar uma impressão de que ele não é o que ele está dizendo que o povo não deve ser. Isso aqui é óbvio. A pessoa assistindo isso, o que ela vai pensar? Que essa igreja não é desse jeito. Portanto, ele está criticando. Quando você vê alguém criticando uma atitude do outro, o que você imagina automaticamente? Que essa pessoa não é igual àquela. Entendeu? Isso aqui é uma esperteza danada. Mas vale a pena ouvir de novo. Olha aí. Os estreitos de um conhecimento. Não, peraí. Vamos voltar um pouquinho mais tudo. Olha só o que ele está falando sobre a pessoa ficar presa num espaço estreito, religioso e sem luz. Olha aí. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha a infâmia. Olha a autoridade maligna de quem só fica preso dentro dos espaços estreitos de um conhecimento religioso, sem luz, sem nada. Detalhe, ele chama de um conhecimento diabólico. Ele chama de diabólico essas pessoas religiosas que estão presas em um espaço religioso sem luz. Gente do céu, esse homem chamou de diabólico eles mesmos. A própria congregação diabólica. A CCB diabólica, essa mente diabólica de quem está preso em um espaço religioso e sem luz. Olha só, a CCB é um espaço, é um local, é religioso, as pessoas estão presas ali, estão. Eles têm luz da palavra? Não tem. Exatamente o contexto CCBano na boca deste ancião. Brincadeira, né, gente? Mas segue aqui, vamos ver. Tem mais, agora a gente vai entrar e eu vou querer que vocês vejam a primeira oração. Fica vendo. E pedimos agora, Senhor, perdoa nossos erros, perdoa nossas faltas, nossos pecados. Senhor, ainda estamos nesse tabernáculo de carne, sujeito a tantas falhas, mas nós te agradecemos que teu amor e a tua misericórdia não tem faltado na nossa vida. Gente, aqui ele pediu perdão pelos pecados, mas você vê que foi a contragosto. Por que é contragosto? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar aqui para vocês. Ele pede perdão pelas fraquezas, pelas faltas e pelos pecados. Isso é totalmente ilógico biblicamente. Porque erros, falhas ou qualquer outra coisa, para Deus é pecado. Então fica redundante quando você fala perdoa pelas faltas, fraquezas, pecado. Ou seja,
pecado, fala assim rapidamente. Aí ele volta a falar em erros de novo. Erros, né? Estamos nesse tabernáculo de carne sujeito a erros. Você vê que eles chamam a palavra pecado ali, parece que é a contragosto. Agora estão começando a fazer, ou seja, estão aprendendo com os críticos, aprendeu aqui nesse canal, porque eu que pego no pé sobre isso, né? Está aprendendo aqui nesse canal, né? E não tem a humildade de vir a público e falar, gente, nós, né? Ou seja, já para aproveitar e deixar um ensinamento para o povo. Nós, irmão, há muitos anos, por todo sempre, a gente só pedia perdão pelas faltas e fraquezas. Mas a gente quer vir a público para falar a todos vocês que isso não é o correto. Nós somos pecadores e por isso vamos... eu quero que a Irmandade entenda e aprenda que a partir de hoje o correto é pedir perdão pelos pecados. Por que não, eles não fazem isso. Eles vão quietinho lá fazendo a correção. E é uma correção assim, bem, sabe, bem estranha, porque ela é feita meio camuflada. Aí vem este senhor, né, fazer essa oração ambígua, né, dizendo, não, mas... perdoa nossas faltas, Senhor, perdoa nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. Porque estamos nesse tabernáculo de carne, estamos sujeitos a muitos erros e muitas fraquezas. Ou seja, volta de novo a repetir a palavra erro e fraqueza. Entenda uma coisa, irmão, é perdoe os nossos pecados. E ponto final. Segue aqui, vamos ver. Verdade da palavra de Deus, irmãos, Deus seja louvado. Agora está aí o momento da fantasia CCBana. A fantasia o que é? Na mente CCBana, Deus vai revelar a palavra. E obviamente se isso fosse verdadeiro, se Deus revelasse a palavra, esse homem ia falar inspirado por Deus e não ia falar bobagem. Ele não ia dar tiro no próprio pé, ele não ia falar, né, ambiguidades, ele não ia, né, tentar manipular o povo, né? Então você vê que isso aqui não passa de uma mera fantasia para fazer com que o CCBano sinta-se que ele está numa igreja especial, tá? Então tá aí, ele vai ler a escritura. Eu deixei isso aí só para vocês verem. Eu vou fazer isso sempre para vocês verem essa fantasia e aí eu vou pular para a hora da pregação da palavra. Bom, agora começa a ficar bom. Olha aqui, ele insinua que a pessoa está plantada na graça, que é a CCB. É a CCB. Mais para frente ele vai falar para a pessoa se ocupar em alguma coisa nessa obra, que é a graça de Deus. Observa aí. Vamos ouvir. Presta atenção. Ele te escolheu, ele sabia todas as suas limitações e as minhas. Mas ele viu no seu coração um desejo de encontrar com a salvação. E é por isso que você não pode cair, é por isso que os ventos sopram forte e você não pode ser arrancado dessa graça. Por quê? É porque você não pode ser arrancado dessa graça. Qualquer um sabe que aqui, dentro do contexto CCBano, ele está fazendo menção a CCB. Que você não pode ser arrancado dessa graça, ou seja, você não pode sair de dentro dessa igreja. Visto que esse homem combate muito as pessoas que estão saindo da CCB, obviamente ele não está lidando com graça como se fosse de Cristo e qualquer outra igreja que esteja dentro do Evangelho. Não, isso aqui está nítido que a gente sabe, ele se refere à congregação cristã no Brasil. Então, fique firme, né, aonde você está plantado, para que você não saia dessa graça. Sopram forte e você não pode ser arrancado dessa graça. Por quê? É porque você foi colocado com raízes profundas, raízes que ninguém pode arrancar, as raízes chamadas sinceridade. Aqui é outro absurdo, tá? Eu fiz uma pausa, mas eu vou voltar alguns segundos para que você ouça novamente. Aqui ele aponta para a sinceridade, como se a sinceridade fosse uma virtude salvífica. Então ele fala da sinceridade como se ela fosse a sua força, como se ela fosse a sua salvação. Nesse contexto correto e bíblico, o único nome que poderia entrar aí é Jesus Cristo. Né? A nossa força é Jesus Cristo. A nossa sinceridade, gente, tem gente sincera que se explode achando que está agradando a Deus. Tem gente sincera consultando espíritos. Tem gente sincera adorando vaca. A sinceridade
do ser humano não quer dizer absolutamente nada. Nós não podemos confiar em nenhuma virtude nossa, porque todas elas estão corrompidas pela nossa pecaminosidade. Ou seja, a gente não tem, né, garantia alguma de que alguma dessas virtudes realmente seja segura e nos leve para Deus. Entenda isso, meu irmão. Toda e qualquer virtude que você acha que você tenha, você pode ser enganado por ela, tá? Inclusive no livro de Jeremias, ele fala assim que o coração do homem é enganoso e ai daquele que confia nele. Ou seja, a gente não pode confiar nem nos nossos sentimentos, porque eles podem nos induzir ao erro, tá? Então isso aqui é uma bobagem, esse negócio de apontar para a sinceridade do CCBano como se isso fosse algo louvável, a ponto de falar, eu não importa o que eu faça, eu estou sendo sincero. Eu estou falando isso porque é um argumento da maioria dos CCBanos, principalmente os que entram nesse canal. Irmão, não importa, o importante é que eu estou lá servindo a Deus na sinceridade. E daí? Tem muçulmanos se explodindo agora na sinceridade. Isso não quer dizer absolutamente nada. Irmão, agora é que entra a técnica e o modus operandi da CCB. Eu não sei se você percebeu, por mais que eles estejam evitando, culto muito rápido, a oração, a primeira oração durou em torno de 2 minutos, 2 minutos e 7 segundos, talvez, por aí, ou 9 segundos, oração muito rápida. A última oração, 1 minuto e pouquinho. A pregação rápida também, não chegou a passar das 4 horas da tarde. E eu queria que vocês prestassem atenção. Agora vem o momento mágico da CCB, que é dizer para as pessoas que a palavra que ele prega é a palavra que vai fazer diferença na sua vida. É a palavra dele, não é a palavra de Deus. Não é as escrituras. Não é os conselhos que estão nas escrituras sagradas. Não é. Quando eles falam essa palavra, significa a palavra que ele está pregando nesse dia, neste momento, nessa hora. Isso aqui é um engodo. Isso aqui é um engano que ele está fomentando. Isso aqui eles não vão conseguir desviar. Por mais que eles estão tentando enxugar, culto curto, sem falar muita coisa. Mais uma vez eles não falaram absolutamente, não trouxeram nenhum recado, nenhum conselho. Vocês estão falando o mínimo possível, mas eles não conseguem esconder, gente, né? O veneno CCBano. Isso aqui é o veneno que deixa o CCBano em estado de êxtase ou drogado, né? Essa palavra que Deus está mandando, é esse o momento do glória humano. É a glória humana deles, é quando eles se sentem Deus, né? Com aquela palavra que sai da boca dele e que vai lá transformar a vida das pessoas. Aquilo que ele disse vai lá e acontece. Se sentindo Deus, é como que a palavra do haja luz, haja não sei o que lá, saiu da boca dele, vai lá e acontece. Fica vendo, né? Observa aqui o que ele vai dizer agora. Passa a enxergar tudo. Glórias ao Senhor. Essa palavra vai entrar dentro do seu coração como um farol, como uma luz. Vai acender em você algumas lâmpadas que nunca foram acesas. Você vai enxergar a palavra, a graça, a salvação, a vida eterna, como um lampejo do céu sobre ti, hoje nesse culto. Aonde quer que você esteja. É a visão de Deus que vai te pegar. É um encontro com Jesus. Hoje Jesus encontra com alguém nessa pregação. Glórias ao Senhor. Você não esperava que... Nessa pregação, por essa palavra que Deus manda hoje, vocês observam isso? Tem sempre aquele apontamento para a palavra que é pregada na CCB. Ou seja, Jesus te encontrasse aqui, aonde quer que você esteja, essa palavra vai te pegar, vai acender umas lâmpadas dentro de você que... Aí, ó, essa palavra, onde você estiver, essa palavra significa, irmão, o que ele está pregando. Sabe isso que eu estou pregando hoje aqui? Sabe isso que eu estou falando? Então, isso que eu estou falando aqui para você, ele vai te pegar onde você estiver aí. Onde vai fazer? Isso aqui é um engodo CCBano. Esse é o veneno CCB, ó. Esse é o veneno, o que faz as pessoas irem para dentro desse templo cinza, ficar esperando esse momento mágico que eles colocaram na cabeça da pessoa, que nesse momento vai vir uma palavra que vai falar com a sua vida, com a sua necessidade, e Deus vai operar uma obra. Ninguém nunca acendeu.
E vai iluminar você por dentro. Você vai começar a passar os dias percebendo. Eu começo a enxergar agora aqui uma coisa acolá. A palavra vai se abrir diante de você como se abriu para nós. É brincadeira. Essa é a CCB. Essa é a CCB, né? A igreja que tem a palavra de Deus. A resposta na ponta da língua está lá na boca do ancião, que vai falar tudo o que está se passando na sua vida. Isso aqui, rapaz, isso aqui é falso evangelho. Até que o grande dia nos alcance, o dia do Senhor. E nós possamos então terminar essa jornada sem nenhuma mancha na nossa veste. Deus vai te aperfeiçoando. É isso aí, ó. Sem nenhuma mancha nas vestes do CCBano. Que Deus vai te aperfeiçoar. Sem nenhuma mancha, né? Porque você sabe que o CCBano ouviu nessa palavra, a mancha é não cometer pecados de morte. É isso. Sexual, homicídio, sei lá se homicídio é pecado de morte também lá na CB. É isso, tá? Agora fica vendo aqui, ó. Convidando o CCBano para fazer o quê? Trabalhar na obra de Deus. Olha aqui. Chamando a CCB de obra de Deus e ao mesmo tempo ele tenta falar de Jesus. Isso combina? Gente, o camarada que diz que fala de Jesus chamando a CCB de obra de Deus. Quando você chama a CCB de obra de Deus, você está dando uma bofetada na cara do Senhor Jesus Cristo. Obra de Deus é tudo aquilo que aconteceu por nós. Jesus vir, ser perseguido, sofrendo, morrendo, apanhando, expirando na cruz. Isso é obra de Deus. Tá aqui, ó. Vê se combina esse negócio. Chamando a CCB de obra de Deus ao mesmo tempo que fala o nome de Jesus. Isso aqui é uma baita. Ó, você. Vete a caminho do serviço do Senhor. Procure fazer alguma coisa na obra de Deus. Esforça-te para fazer alguma coisa. Faz como aquela menina chamada Dorca. E ele ainda aponta um exemplo, a menina chamada Dorca, que está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro vai orar, né, por Dorcas, porque ela morre e depois ela ressuscita. A diferença é que Dorca não fazia nada como se estivesse fazendo para a obra de Deus. Dorca fazia simplesmente por misericórdia, amor e caridade. E esse homem está falando, vem, faça alguma coisa na obra de Deus. Ou seja, vem aqui trabalhar, faz alguma coisa para nós, trabalhe de graça aqui para nós, faça igual a Dorca. A Dorca não estava no templo, meu querido. Lá tinha templo naquela época. Ela não estava no templo. Ela não estava fazendo nada para o templo ou para os religiosos. Dorca fazia para quem precisava, fazia para quem tinha necessidade. Então, a comparação é esdrúxula. Essa comparação não passa de uma tática para tentar enrolar as pessoas. Você usa um exemplo bíblico fora do seu contexto para dizer para as pessoas, venham trabalhar de graça na nossa congregação. Precisamos de mão de obra. Além do CCBano dar dinheiro, que o dinheiro era para fazer todas essas coisas, contratar gente para poder trabalhar na limpeza, para fazer de tudo, porque o dinheiro está entrando para isso. O CCBano dá dinheiro e ainda vai trabalhar gratuitamente, né? Chamando o CCB de obra de Deus, tá? Agora a última parte, né? Mais uma vez pedindo para o CCBano guardar a palavra, que é a pregação que sai da boca deles. Para quê? Para resolver os problemas da sua vida. Aquela parte que Jesus falou para você não se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Para eles isso não serve. O CCBano está preocupado com o dia de amanhã, ele vai buscar a palavra sobre o dia de amanhã, e o pior, que os anciãos respondem essa preocupação dizendo que é Deus que está falando. Ou seja, as mulheres faziam muito esses trabalhos manuais, né? Minha mãe tinha uns novelos, tinha que procurar a ponta do novelo. Às vezes não achava a ponta, cadê a ponta disso aqui? Porque se achar a ponta eu consigo resolver. Mas onde está a ponta? Aleluia. Guarda essa palavra. Essa palavra vai te dar a ponta do seu novelo. Você está procurando a ponta, como eu resolvo? Eu não consigo resolver. O Senhor te anuncia hoje que Ele vai te dar a ponta desse novelo. Glórias ao Senhor. Olha aí, o Senhor te anuncia que Ele vai te dar a ponta desse novelo. O Senhor te anuncia. Isso é uma frase típica de profeta da CCB. Te diz Deus, anuncia Deus, te diz Deus, né? Inclusive o Luiz Carlos é totalmente diferente quando está pregando a palavra em um ambiente que não está sendo gravado, tá? Tem grito e profetada comendo solto. Não tem nada a ver com isso aqui que ele está fazendo. Mas está aqui, né? Te diz Deus, te anuncia Deus, né? Que pela pregação dele
Deus vai resolver o problema da sua vida, vai achar a ponta do seu novelo para resolver os seus problemas. Isso aqui não passa de puro engodo. Deus não mandou a gente ir para templo ou ler as escrituras procurando uma mágica para que os seus problemas sejam resolvidos. Essas pessoas que procuram isso, e este homem é justamente aquele tipo de pessoa que andava atrás de Jesus por causa das coisas dessa vida. Simples assim. Agora, meu irmão, vamos para a última parte aqui. Mas maiormente, eu quero mostrar para você agora, com uma prova cabal, no próprio culto, o resultado de toda essa pregação, né, falsa e enganosa. Olha o resultado que dá aqui, ó. Uma oração adorando a pregação da CCB. Ele não está falando das escrituras, ele não está falando do evangelho, não. É uma oração de adoração ao momento mágico da CCB, que é supostamente ter falado da vida deles. Ou seja, ninguém sabe com quem falou nada, né? Mas todo mundo acredita que falou com alguém ali dentro, tá? Então, para você ver o resultado, essa oração final é uma maravilha para você mostrar para as pessoas o que esse tipo de pregação causa em quem está ouvindo. Tá aí, ó. Você pega um CCBano, coloca ele ali em cima agora e fala: agradece pela nossa palavra. Olha aqui, eles vão louvar e engrandecer, né, esse momento mágico que acontece na CCB, que só tem na CCB. Olha aí. Te louvamos, Senhor, pela tua santa e maravilhosa palavra, o qual tem falado com a santa e maravilhosa palavra. Ele não está falando de Jesus, não está falando das escrituras. Santa e maravilhosa é a pregação que o Luiz Carlos fez. É as palavras humanas que foram proferidas daquela tribuna. Principalmente naquele momento que ele fala, te diz Deus, te anuncia Deus, por essa palavra, Deus vai fazer tal coisa. Esse momento então é o momento que eles mais louva e mais glorifica. Olha aqui, ó, isso aqui é uma oração de adoração à suposta revelação. Olha nossa alma, Senhor eterno justo, tem sido a luz, Senhor, na nossa vida. Tem sido a luz na nossa vida. Nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa e te damos graça por ela, porque ela tem sido para nós como luz para o nosso caminho. Ou seja, o CCBano, a guia de regra e fé e conduta não é a Bíblia, é a palavra da tribuna da CCB. Olha aí. Tem aberto a nossa visão, Senhor eterno, mostrando, Senhor, o caminho da vida eterna, Pai. Permita que essa palavra tenha efeito em todos os nossos corações. Permita que essa palavra não é a Bíblia, tá, gente? Você que não é da CCB e tá aqui, você acha que ele tá falando da Bíblia, da leitura que foi feita da Bíblia? Não. São as profetadas que o Luiz Carlos soltou. Que os problemas da sua vida serão resolvidos, porque ele vai encontrar a ponta do novelo, que por essa palavra Deus vai transformar a sua vida. Ou seja, eles ficam dando, né, um ar de autoridade, de magia à pregação e ao discurso humano que é feito na tribuna. Porque é um discurso, tá, gente? Porque pregação é quando você foca na passagem da Bíblia e você então passa a interpretar a passagem, né, explicando para as pessoas. Isso é uma pregação. O que ele fez aí é um discurso. Que todos que ouviram, Senhor eterno, possam ter certeza, Senhor, e crer nas tuas promessas e no teu poder, Senhor, e nós possamos sair daqui, Senhor. Tá vendo aí, ó? E crer nas tuas promessas e no seu poder. Você acha que ele tá falando que as promessas é a promessa que Jesus fez que vai voltar? Não, querido. Você acha que ele está falando das promessas de Deus, que foi Deus enviaria o Espírito Santo? Não. Ele está falando das promessas da tribuna feita para a vida carnal deles. É um povo carnal que louva a carnalidade. Eterno justo, certo, que tu, Senhor, modificará a nossa vida. Então, que tu modificará a nossa vida. Por que ele está falando isso? Porque a pregação diz que por essa palavra Deus vai transformar a sua vida. Essa é a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja totalmente mística, que se diz cristã, mas que na verdade não foca em Cristo, não tem uma pregação cristocêntrica, mas o que eles fazem, o Luiz Carlos principalmente, ele vai engodando, levando até que ele chega na profetada que é: te diz Deus, te anuncia Deus, por essa palavra, Deus vai fazer isso na sua vida por essa palavra, né? Esse é o momento áureo do culto da CCB, em que o povo gosta e ama. E enquanto isso, o evangelho
é negligenciado. Com certeza, o resultado destes homens aqui vai ser lago de fogo, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas aí vem aqui um CCBiano e fala: mas você está sendo juiz, você está condenando a pessoa. Não, não sou eu que estou condenando, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Eu só estou analisando este homem, estou vendo que o comportamento dele é um comportamento de um herege. E aos hereges, ou seja, aqueles que combatem a vontade de Deus, aqueles que combatem a palavra de Deus, as Escrituras diz o seguinte: ao herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então a própria palavra de Deus está falando: esses hereges estão condenados. Condenados aonde, irmão? Ao lago de fogo. Simples assim. Este homem é um herege. Este homem está aqui desviando as pessoas do evangelho, incutindo na cabeça delas que elas devem ser submissas à palavra na congregação cristã no Brasil. Isso tudo tem uma consequência. E a consequência é condenação. Simples assim. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.